Agora, o que nós estamos vendo? Né? Nós estamos vendo aqui um novo capítulo dessa política, que é a eleição para a presidência da Câmara e do Senado Nacional. Há uma luta interna dentro da burguesia muito grande, tá? Que não é uma luta apenas entre o Bolsonaro e os cientistas, tá? É uma luta entre o Bolsonaro e os cientistas e um setor da ala científica e outro setor da ala científica, não há dúvida nenhuma. Né? Existe aí uma coisa que transpareceu muito claramente nesse período em relação a essa questão, é que a ala direita do bloco dominante da política nacional, né, que tem como centro o DEM, do Rodrigo Maia, ela deu inúmeros sinais de aproximação com o bolsonarismo. Né? Inclusive, deu sinais de que poderia eventualmente, inclusive, apoiar o Bolsonaro para um segundo mandato na eleição presidencial. Né? O que mostra também a completa falsidade da chamada frente anti-bolsonarista. Né? Agora, o Bolsonaro está patrocinando aí a candidatura de um elemento do Centrão, né? O Arthur Lira, e o STF derrubou a possibilidade do Rodrigo Maia se reeleger. Né? Essa luta no STF não é uma luta entre o Bolsonaro e o DEM, né? É uma luta interna no bloco, né? Porque a posição do Bolsonaro em relação ao STF não é uma posição dominante. Né? Evidentemente que está se desenvolvendo aí uma crise no que diz respeito às possíveis candidaturas para a eleição presidencial de 2022. E é importante apoiar. Esse é um lado da questão, é importante acompanhar, perdão. Esse é um lado da questão. O outro lado da questão é o fato de que a esquerda, né, diante do embate dentro do Congresso Nacional entre direita e direita, está na famosa política de apoiar o que seria o mal menor. Né? Então, existe aí toda uma pressão para que a esquerda apoie a ala direitista majoritária, que é aquela liderada pelo Maia no Congresso. Ou seja, pelo DEM, pelo PP, pelo PSD, partidos que, inclusive, uma parte deles apoia, a quase totalidade serve de base para o governo Bolsonaro. Né? Nós vemos aqui, com esse acontecimento, o esclarecimento definitivo de um debate que foi um debate muito intenso durante a eleição, que é o debate do mal menor. A política da esquerda, evidentemente, ela não se pauta por um programa, ela não se pauta por uma perspectiva definida, ela não se pauta pela conquista de um determinado objetivo. Ela é uma política sem rumo, no final das contas. Né? É uma política que não consegue se cristalizar como política própria, porque a esquerda, toda ela, acaba sendo subordinada à burguesia, e no caso atual, como a burguesia está toda com a direita, acaba sendo subordinada à direita. A política do mal menor, que é parte desse empirismo, né? Porque é evidente para qualquer pessoa que se o seu critério político eu estou no mundo para escolher aquilo que é menos ruim, melhor seria você não ter nenhum papel político no mundo, porque você é uma nulidade, é um zero à esquerda do ponto de vista político. E isso tem se demonstrado na política da esquerda. Na questão da luta contra o Bolsonaro, a esquerda depositou todas as fichas no apoio
a uma suposta luta do mal menor, que seria a direita, digamos assim, não diretamente bolsonarista. Na questão do vírus, a esquerda apoiou os governadores de direita, mal menor. Na questão da eleição municipal, a esquerda apoiou a direita em vários lugares como sendo o mal menor. Quer dizer, agora, para a escolha dos presidentes das duas casas do Congresso Nacional, a esquerda aparece como defendendo novamente o mal menor. Com essa defesa sistemática do mal menor, né, o que é que acontece? A esquerda está simplesmente deixando de existir enquanto esquerda. Qual é a posição da esquerda? O que justifica a existência de uma esquerda, se na verdade a esquerda está aí para apoiar simplesmente a direita? Qual é a função da esquerda? O que a esquerda defende? O que a esquerda quer? Qual é a solução que a esquerda apresenta para o país? Nada. Tá? Os partidos de esquerda não têm. Eles falam que tem um programa, etc. e tal. Chega na eleição, os programas que são apresentados são programas ridículos, né? Que é o único momento em que eles defendem algum programa, e é muito mais uma peça de oratória completamente vazia, não há nada de efetivo, de significativo nesse tipo de política. Então, a esquerda, na verdade, não existe. Né? Um dos grandes efeitos da subida do Bolsonaro ao poder é que a esquerda se apagou completamente do cenário político. Nesse caso aqui, né, nós temos que fazer uma observação sobre a questão das eleições municipais. Tá? A esquerda, quase que a totalidade da esquerda, falou que a luta nas eleições municipais era para derrotar o Bolsonaro. Tá? Qual é o balanço dessa luta? Ou seja, tá? A esquerda equivalia a esse derrotar o Bolsonaro a derrotar o fascismo. Qual é o balanço dessa grandiosa jornada de luta contra o fascismo? Porque de duas uma, né? Ou a esquerda tem que admitir que a direita nacional, que é uma das coisas mais podres que existe no mundo, mais antipopulares, né? Que representa tudo aquilo que a esquerda diz condenar, é a salvação do país, né? Ou então a salvação do país seria a política da esquerda. Nós temos que escolher uma das duas questões. Se a salvação do país for a política da esquerda, então não houve nenhuma derrota do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro pode não ter ganho as eleições com seus candidatos próprios, né? Mas o bloco golpista saiu vitorioso das eleições. Não que nós já explicamos aqui que essa vitória não tem nenhuma importância. Eu estou me referindo aqui ao balanço da esquerda. Então a esquerda deveria assinalar que foi uma derrota total. Né? Se a eleição é o caminho, e para derrotar o Bolsonaro a esquerda precisaria ganhar a eleição, então o que aconteceu foi que o Bolsonaro, juntamente com seus aliados da direita golpista, saíram vitoriosos. A luta contra o fascismo naufragou. Num certo sentido, a gente, inclusive, teria que, né, com base nesse tipo de posicionamento político, nós teríamos até que dizer que a vitória do fascismo é uma coisa inevitável no Brasil, né, porque a esquerda não conseguiu nada. Agora, na maioria dos balanços da esquerda, o que nós vemos é que a esquerda faz cortesia com o chapéu alheio. Então eles falam assim, né, que a nova moda da política internacional é dizer que fulano foi derrotado, mas não falar quem ganhou, né, como se fosse uma luta dele com ele mesmo. Então, o balanço dos esquerdistas é assim, o bolsonarismo foi derrotado, mas foi derrotado por quem? Foi derrotado pelo Dória, foi derrotado pelo Paes, foi derrotado pelo PSDB, pelo DEM, etc. e tal.
Então, a esquerda, na realidade, assume como seu programa o programa da direita. Se a direita, né, isso aqui é uma coisa que nós temos que colocar muito concretamente na política. Se a direita é quem vai salvar o país do fascismo, a esquerda se transforma automaticamente num apêndice político da direita. E, na realidade, é isso que tem acontecido. A esquerda tem se transformado num apêndice político da direita, por força da política de frente ampla. Né? Em todos esses acontecimentos, é muito evidente, a esquerda deveria ter tido, né, se ela quisesse ter um papel de primeiro plano na situação política, deveria ter tido uma posição independente. Essa posição independente precisaria ser, por exemplo, uma posição revolucionária? Não. Poderiam ter uma posição reformista, mas independente. Não tiveram nem mesmo essa posição reformista independente. A esquerda se apagou e se deixou levar pela maré da direita. Nesse momento aqui, né, nós vemos muito claramente o que é que acontece. O bloco dominante, né, Dória, etc., conseguiu transferir para si a polarização no terreno institucional entre a população e o Bolsonaro. E se encaminha para receber, né, os juros e dividendos dessa operação política. É a direita científica, é a direita que não é negacionista, como disse o Bruno Covas, muito significativamente no seu discurso da vitória em São Paulo, falou: o negacionismo está com os dias contados. Quer dizer, o que significa isso? Significa que o Bolsonaro que nós colocamos no poder, agora nós vamos substituir por um outro direitista que vai fazer basicamente tudo que o Bolsonaro faz, mas com uma certa habilidade para manipular a opinião pública, inclusive a esquerda. A esquerda ficou completamente a reboque desse posicionamento político. Esse é o resultado da política do mal menor, né? Que muita gente acha assim que é o grande segredo da estratégia política. Né? O grande segredo da estratégia política seria você não ter papel político nenhum e você conseguir ter a capacidade, o brilhantismo, a genialidade de escolher entre o tigre e o leão, qual dos dois vai devorar menos você depois que eles acabarem de brigar. Né? Isso seria toda a genialidade política. Esqueçam dos grandes acontecimentos políticos, os grandes líderes políticos da história da humanidade. Esqueçam Alexandre Magno, esqueçam Júlio César, Napoleão, esqueçam as revoluções. Né? Tudo isso tem que ser substituído por uma fórmula genial, porém simples. Escolha sempre entre dois males o mal menor. Né? Escolha aquele que para você parece ser o mal menor. A esquerda caiu nesse vácuo político absoluto. Né? E pior, porque o mal menor não é um mal menor, o mal menor não se estende a todas as situações do país. Na maior parte das situações que se criam, né, pelo desenvolvimento político nacional, a esquerda não tem posicionamento político. O posicionamento político do mal menor é um posicionamento político puramente eleitoral. Então, quer dizer, no final das contas, depois de Marx, Engels, Trotsky, Lenin, depois de tanta elaboração política, né, de tanto papel escrito, de tantos livros escritos e tudo mais, nós descobrimos que tudo isso era desnecessário, porque no final das contas basta a gente saber escolher, né, entre duas monstruosidades, qual monstruosidade é menos monstruosa. E isso tem que ser feito na eleição. E na eleição, todo o problema da tática eleitoral consiste em você votar no candidato que aparece na pesquisa feita pela burguesia como o candidato mais bem posicionado.
Eu, inclusive, depois de toda essa experiência, depois de toda essa sabedoria, depois de toda essa grandiosidade, eu quase que me arrependo de ter uma militância de 40 anos, de ter lido muita coisa, de ter discutido política, muitas coisas sofisticadas, quando a coisa é tão simples assim. Bom, com essa simplicidade toda, qual é o resultado dessa genialidade? O resultado dessa genialidade é que a esquerda apagou-se totalmente, né? Não tem um papel político definido, ninguém sabe o que a esquerda quer. A única coisa que a gente sabe é que a esquerda está disposta a fazer qualquer negócio para derrotar o Bolsonaro, que é uma política totalmente sem pé nem cabeça.